Olá, boa tarde. Mais uma live iniciando aqui com o tema Fé Coerente. E hoje a gente vai receber a querida Tamires Garcia. E eu sei que vai ser um tempo incrível, poderoso, sobrenatural e de muita edificação para todos nós. Vai ser incrível. Eu sei que Deus vai falar poderosamente com a gente. Em nome de Jesus. Você que vai entrando, vai convidando alguém. Daqui a pouco a Tamires Garcia chega e a gente vai falar sobre uma fé coerente. Uma fé que de fato faz sentido e que dá sentido para a nossa vida. Uma fé que transborda em nós e através de nós. E eu sei que Jesus ele vai ministrar o nosso coração e a gente vai ser tremendamente abençoado por Deus. Então, manda para 5 pessoas aí. Manda para 5 pessoas aí, que eu sei que essa pessoa vai te agradecer depois, viu? Eu sei que essa pessoa vai te agradecer depois. Manda aí, que eu tenho certeza que vai ser incrível. Ontem foi poderoso, o feedback foi maravilhoso de cada pessoa que mandou mensagem aqui. Tamir já está aqui na área e eu já vou chamar aqui. Chamar já a Tamires logo aqui para a gente ter um aproveitamento. Olá, minha amiga! Olá, paz do Senhor, tudo bem? Paz do Senhor, que maravilha! Nem acredito. Muito bom estar aqui com você. Bom demais, Tamires. Feliz demais de poder. Eu tava. Posso brincar aqui no comecinho? Posso? Eu tava pensando, amanhã tô aqui na loucura, na correria. Amanhã de manhã cedinho a gente vai para o hospital para o nascimento da Esté, né? E aí, eu tinha que fazer essa live hoje com você para poder eu aquietar minha alma. Tamires, feliz demais, tá? Eu vou fazer uma introdução aqui, rápida, Claro. do que está no meu coração, do que gerou tudo isso. E depois vou passar para você e a gente vai trocando. E eu tenho certeza, pelo Espírito, que a gente vai ter uma tarde bem produtiva. E eu sei que Amém. Deus vai falar e vai ministrar o coração de muitas pessoas aqui hoje, tá bom? Tá joia. Seguinte, nosso tema é um tema que particularmente ele me desafia muito, né? Sobretudo nessa semana eu estou pensando e eu fico vendo, eu fico analisando as minhas atitudes e como é difícil a gente ser coerente, né? E sobretudo como é difícil ter uma fé coerente. E aí eu estava procurando entender melhor o que era ter uma fé coerente para mim. Eu estava pensando, cara, uma fé coerente é aquela fé que eu consigo sintonizar aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, aquilo que eu acredito, os meus valores e, sobretudo, tudo isso alinhado com os princípios de Deus, né? Com os princípios de Jesus, com os princípios da palavra. Uma fé coerente é aquela fé que ela vai além da vida espiritual, né? Eu percebo, e isso é o que mais me machuca, sobretudo para comigo, é aquela coisa, eu ser muito espiritual e todas as outras áreas da minha vida, ela não ter nenhum toque de espiritualidade, né? É Meu como se Deus. alguém olhasse e dissesse assim, estranho, parece que ele não é a mesma pessoa que estava lá na igreja, parece que ele não é a mesma pessoa que estava lá no culto, Meu pai. parece que ele não é a mesma pessoa. Olha só, ele está ali nas redes sociais profetizando e orando e cheio de autoridade e desligou ali, apertou no botão encerrar a casa dele, a esposa dele olha e diz assim, estranho, não é você? O que estava acontecendo? Os filhos olham e dizem assim, papai, era o senhor que estava ali falando? Mamãe, era a senhora que estava ali? Então, o que eu percebo, Tamires, é que a gente tem falado muito, né? Sobretudo a igreja tem falado muito sobre influenciar o mundo, influenciar a humanidade, ser uma influência. E eu percebo que o primeiro lugar, né? Que a gente tem que influenciar somos nós mesmos. Essa é a dificuldade que eu vejo. Porque também existe a gente influenciar a nossa casa, a nossa família. Legal. Mas eu preciso fazer com que a minha fé ela influencie todas as áreas da minha vida, né? E às vezes quando a gente puxa um assunto desse, a pessoa diz assim, lá vem o perfeitão. Não, não chamado diretamente à perfeição, mas é um chamado à coerência. É o poder saber assim, cara, eu sou uma carta viva. Sabe? Eu sou uma carta viva. Deus me definiu, ou pelo menos Ele espera que eu seja essa carta viva. E uma carta, ela não é lida só no ambiente espiritual. Ela é lida mais ainda fora do ambiente espiritual. Porque para muitas pessoas,
o ambiente espiritual não passa do domingo e de um culto na semana, né? E eu sei que é muito além. Sabe outra coisa que eu fico refletindo para a minha vida é, cara, é muito injusto para com Deus ele ter me dado tanto e eu exercer tão pouco. É muito injusto para com o reino de Deus ele ter depositado tanto dentro de mim, porque eu entendi esses dias que Deus ele não me dá algo, Deus ele me dá ele. Então, quando eu peguei aquela passagem que Jesus diz assim, será que vocês como pais terrenos, será que o filho, quando você pedir pão, ele vai dar pedra? Você vai dar pedra? Será que seu filho pedir um ovo, vai dar uma cobra, um escorpião? E aí, quanto mais o Pai do céu não negará o Espírito Santo. O pessoal confunde, né? Não, o pessoal sempre coloca como se Deus fosse dar algo. Não, Deus não dá algo, Deus dá ele. E isso é a maior capacitação que o homem pode ter, né? E assim, eu disse no domingo, quando eu estava anunciando que ia fazer as lives, eu disse assim, rapaz, a minha intenção é dar uma sacudida na tua vida. Porque é tipo assim, essa live é para dizer assim, ei, acorda, tem muito de Deus dentro de você para você ficar perdendo tempo com as coisas do mundo. Tem muito de Deus dentro da tua vida para você ficar perdendo tempo pensando nas coisas que não vêm de Deus para a tua vida. Tem muito de Deus dentro de você para você passar uma vida inteira em crise, passar uma vida inteira pensando se vai servir a Deus ou não, pensando se vai viver a vontade de Deus ou não. É até injusto para com as outras coisas comparar a vontade de Deus com as outras coisas. Não, as outras coisas sempre vão perder. Das duas, uma. Ou as pessoas elas não entendem o que é a vontade de Deus, não entendem o que é o bom, agradável e perfeito, ou então eu não sei o que é que a gente precisa entender. O fato é, essa live, esse tema, sobretudo, né? A princípio a gente pensa assim, poxa, eu vou servir tanta gente, eu acho, com esse tema, só que quando, no final das contas, e eu já cheguei desde ontem, eu disse assim, cara, eu estou servindo a mim mesmo. Eu estou servindo a mim mesmo, porque, meu Deus, como é desafiador viver essa coerência, como é desafiador saber que eu sou humano em meio a tudo isso, como é desafiador saber que, como é desafiador saber que um Deus que é tão grande, tão poderoso, ele me escolheu para fazer coisas tão tremendas e às vezes eu fico pensando, será que isso é para mim? Não. Tem que ter uma coerência na minha fé. Tem que ter um alinhamento daquilo que eu creio, daquilo que eu falo, daquilo que eu sei que Deus falou sobre mim, do lugar que Ele está me levando, das pessoas que Ele me coloca para me relacionar, dos problemas que eu passo, das dores que eu sinto. Tem gente que quando sente alguma dor, sente algum problema, a nossa geração parece que ela quer ser especialista em fugir das dores, né? Parece que a nossa geração, ela parece que quer fugir das dores e, na verdade, não existe vontade de Deus sem uma dor eminente. Até porque quando essa dor é curada, uma geração também é curada através dessa dor. E eu acho que isso também é a coerência da fé, né? É aquela história, para fechar aqui a minha introdução, está muito grande já. É aquela história de venha para Jesus que os seus problemas acabaram, né? E, na verdade, graças a Deus, que em Jesus, às vezes os problemas podem até aumentar. Mas a oportunidade que eu vou ter, esses dias o Espírito Santo falou comigo assim, às vezes você não quer viver certas coisas, mas quando você vive certos desafios, você me conhece de uma forma que ninguém conheceu. Quando você passa por certas dores, você me enxerga de uma forma que ninguém enxergou. Quando você sente coisas que você, por escolha humana, não desejaria sentir, você conhece uma parte minha que muita gente não conhece. E a partir da tua vida, do teu testemunho, daquilo que eu fiz, daquilo que eu gerei, alguém vai poder conhecer, vai poder dizer, olhar e dizer assim, se você aguentou, eu não sou melhor, você também não é melhor que eu, dá para eu aguentar também. Então, Tamires, assim, o que está no meu coração é poder a gente inspirar alguém e dizer assim, ei, eu vou continuar, porque a minha fé é coerente, problemas acontecem, problemas são naturais, mas eu sei que eu posso contar com o sobrenatural, que está pronto e ativo para que a minha vida venha fluir, para que a minha vida venha acontecer. E tudo isso não tem nada a ver com simplesmente um sucesso terreno. Tem a ver com ser conhecido pelo Pai. E, resumindo isso daqui, acho que a maior coerência que a gente tem com a nossa fé é a gente ser conhecido no céu. Tamires Garcia, satisfação imensurável. Oh, aleluia! Passo a palavra e a gente vai trocando aqui. Amém. Então, eu acredito, você tocou em muitos pontos aí, eu acho que eu vou separar, fragmentar isso um pouco primeiro. Uma coisa que você falou sobre a fé, pessoas que exercem sua fé apenas num âmbito espiritual, né? E ela não tem fruto ali, ela não apresenta uma razão da sua fé nas outras áreas da sua vida.
E eu fico pensando que, na verdade, o nosso Deus, ele é um Deus triuno, né? Mas ele é um Deus completo. Nós Amém. cremos no Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ele é um Deus completo. Da mesma Uhum. maneira conosco, né? Então Deus não vai simplesmente cuidar do nosso espírito e largar o nosso corpo e a nossa alma para lá. Uau. Quando isso Amém. acontece, a Bíblia fala, Jesus, ele define muito bem esse tipo de comportamento sobre pessoas que cuidam apenas dessa área espiritual, vamos colocar desse jeito, elas cumprem uma lista de regras, porque, na verdade, não tem como você viver, de fato, uma vida em Deus e não ser transformado, né? A palavra de Deus vai dizer, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando você Isso. apresenta o seu corpo como um sacrifício vivo, agradável e santo ao Senhor, que é o seu culto racional, ele já está falando da sua alma, né? Ele coloca aí as três coisas. O seu espírito está diante de Deus. Então, quando isso acontece, tem que ter uma transformação real na sua vida. Mas o que existem são pessoas que estão cumprindo uma lista de regras, como aconteceu com os fariseus. E Jesus foi muito claro sobre isso. Ele fala, ai de vocês, porque vocês são hipócritas. Vocês nem entram no céu e nem deixam ninguém entrar. Vocês nem acessam o coração de Deus, nem permitem que ninguém acesse. Vocês dão o dízimo com essa mão, mas batendo no peito, dizendo, olha o que eu estou fazendo. Mas vocês se esquecem do órfão e da viúva. Então, quando existe essa incoerência, Jesus tem um nome para isso. Jesus falou, não foi nem outra pessoa, não foi alguém que pode abrir, porque agora está com essa frescura toda. Não, porque aí não foi Jesus. Não importa, a palavra de Deus é inteira. Deixa eu até falar isso aqui já. Ó. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é completa, ela é a palavra de Deus. Amém. Não é que ela tem em um pedaço dela Deus está falando, não. A Bíblia inteira é a palavra de Deus, ela é suficiente. A Escritura, a própria Escritura vai dizer, toda Escritura é divinamente inspirada, ela é apta para transformar, ela é apta para dividir junta, medula, e ele vai discorrendo sobre isso, né? Mas o próprio Jesus, ele deu uma palavra a respeito de quando você enxerga um discurso que não bate, que é incoerente com a ação, a atitude, Jesus chama isso de hipocrisia. Ele diz, ai de vocês, fariseus e saduceus, hipócritas. Para Jesus, isso é hipocrisia. Então, isso tudo, esse falar e não viver dentro da Escritura, para o Cristo, ele não tem como eu posso dizer, uma base de relacionamento. Isso não é base de relacionamento, isso é apenas uma vitrine, né? E Jesus foi muito claro, ele disse, vocês não entram no céu, ele deixa isso claro, vocês não entram no céu e vocês também não deixam ninguém entrar. Aí em Mateus capítulo 7 ele vai falar sobre isso. No último dia, muitas pessoas vão chegar diante do Pai e vão dizer, Senhor, Senhor, em teu nome. Eu expulsei demônios, eu profetizei, eu curei os enfermos, eu fiz isso, isso, isso. E ele vai continuar e vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E aí ele dá uma série de coisas do porquê ele não conhece. Ele diz, eu tive nu, você não me cobriu. Ou seja, a fé tem ação. Isso. Né? A fé, ela não vive, ela não é só de palavras, ela tem uma atitude, né? E ele diz, eu estive nu, você não me cobriu. Eu estive enfermo, você não me visitou. Eu tive sede, você não me deu de beber. Eu tive fome, você não me deu de comer. E ele vai dizendo tudo isso. Ele mostra, porque aquele que conhece o Senhor, aquele que de fato tem um relacionamento com o Senhor, o seu coração, a sua alma, a sua vida se move em favor de outras pessoas. Amém. Verdade. A sua vida se move. Então, eu acredito que essa primeira parte em relação a pessoas que falam uma coisa e só vivem esse lado espiritual e a sua vida não condiz, isso diz, Jesus já disse exatamente o que está acontecendo. Eles nem entram no céu e também não querem deixar ninguém entrar. Então, isso é uma Muito coisa bom. à parte. Né? Agora, aquele que vive pela fé, a Escritura fala sobre ele, né? Lá em Hebreus, por exemplo, capítulo 10, ele vai falar sobre isso. Ele diz, lembrai-vos dos dias anteriores. Depois de iluminados, sustentastes com grande luta e sofrimento. E aí ele vai discorrendo tudo que aconteceu com aquele povo. E ele diz, mas o meu justo viverá por fé. Uau. O meu justo viverá por fé. Sabe, não é qualquer um que vai viver por fé. Isso. Não é qualquer um que vai viver por fé. Algumas pessoas dizem que todo mundo, a fé, a verdadeira, todos os caminhos levam a Deus. Isso não é real. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, quando ele coloca que o justo vive por fé, ele já coloca um padrão de que se você não for justificado por Cristo, porque a gente não pode ser justo de si mesmo, né? Ninguém é justo de si mesmo.
O salmista vai dizer, eu nasci em pecado minha mãe me concebeu. Eis que eu sou um pecador. Mas a palavra de Deus também vai dizer que o Cristo, ele não teve por usurpação ser como Deus. Ele simplesmente ele se esvaziou, ele tomou forma humana, ele morreu morte de cruz e ele nos transportou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. E agora, que vai dizer em Romanos 8, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. E aí ele vai falando sobre isso. Então, nós podemos ser justificados em Cristo Jesus. E é só assim que nós temos uma fé genuína. É só assim que nós temos uma fé verdadeira. Mas ele diz, se retroceder, a minha alma não se compraz nele. Ou seja, novamente, a fé, ele mostra esse lado da fé, onde a fé precisa de uma ação. Ele está falando sobre permanecer. Ele diz, se você retroceder, não tenho prazer em você. Mas se você permanecer, o Cristo tem prazer em você. O Senhor tem prazer em você. Porque você foi justificado por Ele, não por si mesmo, mas você carrega uma fé que é estável. Né? Uma das perguntas que eu mais recebo, assim, por mensagens online, etc., é isso. Como eu faço para ser constante? Como eu faço para permanecer? E não tem outro jeito de você ser constante se você não fizer sempre a mesma coisa, né? É impossível você não ser constante se você não decidir fazer sempre a mesma coisa. É todo dia. A palavra de Deus vai dizer, por exemplo, em Levíticos, que quando a ordem do Senhor foi, o sacerdote vai colocar lenha sobre o altar. Né? Não a responsabilidade do sacerdote colocar o fogo. O fogo veio de Deus. Tanto que aconteceu, teve o problema todo lá com Nadab e Abiú, quando eles quiseram trazer o fogo, eles morreram. Eles trouxeram um fogo que não era o fogo de Deus, porque o fogo é uma promessa. O fogo é a própria presença do Senhor. E isso é a parte de Deus. Né? A palavra de Deus diz, Deus é fogo consumidor. Então, ele é o fogo. A responsabilidade do fogo é de Deus. Mas nós temos uma responsabilidade dentro da nossa fé. É de colocar lenha no altar. Ele diz todo dia. Todo dia. Salmo capítulo 5, o salmista fala assim, Senhor, de manhã eu te apresento a minha oração, o Senhor escuta a minha voz, e então eu fico esperando. O que eu vejo na fé de muitas pessoas é que elas sentam, esperam e estão esperando como que vai cair do céu. Elas não têm as práticas espirituais da fé. Elas não têm as práticas de vida da própria fé. O salmista está dizendo, primeiro eu apresento a minha oração, então eu espero. Tem pessoas que elas já não oram há tempos, elas estão esperando de braço cruzado, pensando que, na verdade, essas armas espirituais que Deus nos deu, elas vão se levantar sozinhas. Quando não. Paulo vai dizer sobre isso na carta aos Efésios, assentados com Cristo nos lugares celestiais, nós temos armas que não são desse mundo. A nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue. Mas ela é contra principados e potestades, ou seja, existe uma luta. Nós precisamos lutar, mas nós já temos tudo que nós precisamos. Então, a fé coerente, ela trabalha com uma ação, né? Ela trabalha com uma vida prática. E eu gosto muito quando Pedro vai falar sobre isso lá em 1 Pedro capítulo 3, a partir do verso 13, ele diz assim, ó, ora, quem é que vos há de maltratar se vocês forem zelosos em tudo? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. E não vos amedronteis, entretanto, mas com as ameaças, e nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir qual a razão da sua fé. Em algumas versões ele vai dizer qual a razão da sua esperança. Ele diz, você tem que estar sempre pronto. Ele fala, se você for justo, se você proceder de uma maneira correta, novamente ele está falando de uma ação, ele diz, se você proceder de uma maneira correta, quem é que vai te condenar por isso? Mas ainda assim, se você for perseguido, você não precisa ficar alarmado com as ameaças de fora. Simplesmente tenha a consistência, a consciência da fé que você tem. Esteja pronto para apresentar a razão da fé que você carrega. E eu penso que nesse momento, nesse mundo, na verdade, não é nem esse momento agora, né, onde o mundo está fechado, etc. Mas antes disso já, muitos de nós não temos a consciência. Nós não sabemos a razão da nossa fé. Nós vivemos como se... E é impressionante, isso eu sempre costumo dizer isso.
nós vivemos como se Cristo ainda estivesse morto na cruz. Muitos carregam a cruz como uma joia no pescoço e nada mais. Mas o relacionamento, ele é mais profundo. E o convite do relacionamento com Deus, ele é muito mais profundo, né? Verdade. E a cruz foi só o começo. A cruz, ela só o começo. O pontapé inicial, né? É o começo de tudo. E é o que Paulo vai dizer lá na carta aos Romanos. Se com ele você morrer, ele está falando de novo desse começo, da cruz, porque Jesus nos convidou, né? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. E muitos de nós paramos aí. Nego a mim mesmo, tomo minha cruz e fico aqui. Acabou. O evangelho de Cristo se resumiu para mim só na salvação. Mas Jesus tem uma pós ainda. Ele diz, siga-me. Né? Existe um caminho a ser seguido. Você pegou a sua cruz, maravilhoso, glória a Deus, meio caminho andado. Mas agora segue, né? Pratica o evangelho de Jesus. E eu amo quando os fariseus, os saduceus, eles vão questionar Jesus e eles dizem para ele, qual que é o maior mandamento, né? Qual é o maior mandamento? E aí Jesus, eu amo Jesus, Jesus é tão lindo. E Jesus, ele desenha, né? Tem hora que a gente precisa disso. Deus fala 1, 2, 3, 4 vezes, não entendeu, e Jesus desenha. E ele desenha, ele fala, toda a lei e os profetas, eles se resumem nisso. Eles se resumem nisso. E nesse tempo ainda, as pessoas estão procurando uma palavra profética, uma grande revelação, uma coisa maravilhosa. E, de fato, a escritura é maravilhosa, mas nós estamos, às vezes, como diria minha avó, procurando pelo em ovo, né? A gente não sabe mais o que inventar e aí não quer viver o evangelho verdadeiro, fica caçando coisa onde não tem. Isso. Mas Jesus resumiu de uma maneira tão simples, tão simples. E ele coloca lá, ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com toda a tua força. E ama o seu próximo como a você mesmo. E aí Pedro também fala sobre isso. Lá em 1 João capítulo 5, João fala sobre isso. Ele diz, os mandamentos do Senhor não são penosos. Mas por que eles não são penosos? Porque se eu estou vivendo aquilo que Jesus disse, se eu amo a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, com todo o meu entendimento, com toda a minha força, eu amo a mim mesmo, porque eu preciso amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Então eu amo a mim mesmo, e eu amo o meu próximo, né? E o meu amor tem atitudes, o meu amor serve o outro. Isso não é penoso, né? Porque seria difícil o amor. O amor não é difícil. A Escritura vai dizer que o amor é paciente, o amor é longânimo, o amor não se ensoberbece, o amor não se irrita, o amor não se alegra com a injustiça, né? Mas ele regozija com a verdade. Então, esse é o ponto da fé que nós precisamos retomar, em que nós não precisamos de uma lista de regras. Nós temos os mandamentos do Senhor que não são penosos. Os mandamentos do Senhor são o amor. Ama o Senhor Deus em primeiro lugar. E ama o seu próximo como a si mesmo. Acabou. Todo o resto, tudo que está fora daquilo que Jesus falou. Porque se você ama o seu próximo, cumprir o restante não é difícil. Isso. Se você ama o Senhor, não é difícil, não é penoso, não é trabalhoso, entendeu? E aí a nossa fé, ela é leve. Eu, por muito tempo, eu orei ao Senhor e eu falava do Senhor, não é possível. Jesus, tem alguma coisa errada. Porque assim, você diz que o fardo é leve e o jugo é suave. Por que tem hora que é tão pesado? Será que eu tô doida? Será que eu tô maluca? Tem alguma coisa que eu tô vivendo que tá errada aqui. Não é possível. Porque tem horas que é muito pesado. Por que é pesado? Então eu me dei conta e eu fui percebendo, isso é algo que Deus tem falado comigo já há algum tempo. Eu fui percebendo que, na verdade, o que é pesado é o legalismo. Isso. O legalismo, né? Aquela lista de regras dizendo você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você pode isso, você não pode aquilo. Quando o Senhor Jesus, Ele mesmo tirou o fardo do legalismo de nós. Ele falou, tanto que Ele vai dizer, eu vim cumprir a lei. Ele cumpriu a lei. Toda a lei está cumprida nele. Se eu estou em Cristo, e se eu estou seguindo os mandamentos de Jesus, eu estou cumprindo a lei de Deus. Aleluia. A lei do Espírito agora é que eu sou justificado por Cristo. Nada anula, não anula o Antigo Testamento, muito pelo contrário. Eu amo o Antigo Testamento, eu acho que a maioria dos meus livros favoritos estão ali, porque eles apontam para o Cristo. Quando eu estou lendo o Antigo Testamento, eu começo a perceber Jesus. Gera o caráter de expectativa Jesus, de algo ele que tá anunciando vindo, Jesus, sabe? Aquela coisa linda. Aquela coisa linda, ele vai dizendo... Então, quando, por exemplo, se eu olho para
para Moisés um libertador, né? Mas Moisés estava apontando para Jesus, o libertador perfeito. Quando eu olho para Boaz, o resgatador, mas Boaz estava apontando para Jesus, o resgatador perfeito. Quando eu olho para Davi, um rei, mas Davi estava apontando para Jesus, o rei perfeito, sabe? Eu olho para Sansão. Sansão ali estava vivendo como um nazireu, mas Jesus era um nazireu perfeito, sabe? E ele vai apontando, vai mostrando o caminho, cada uma das pessoas. Quando você vê, por exemplo, Oséias era um profeta, ele amou aquela mulher com o coração dele. Mas espera, Jesus é o noivo perfeito. Então, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, ele está apontando para o Cristo. Mas ele não é uma lista de regras. O Evangelho de Jesus não é a lista de regras que as pessoas... Isso eu tenho falado muito ultimamente. E nós precisamos dessa fé coerente para saber que o que nós cremos é no Cristo e não naquilo que saiu da boca das pessoas. Porque se nós não temos uma fé coerente, se nós não temos uma fé sólida, se nós não sabemos, não temos a razão da nossa fé para ser apresentada, nós somos facilmente distraídos com a lista das pessoas, com a lista das regras. Você pode isso, você não pode aquilo. E o Evangelho não é uma lista de podes e não podes. O Evangelho é o sacrifício de Cristo, a justificação dos pecadores pelo sangue de Jesus e a abertura do caminho. E a partir daí você segue. A partir daí você tem comunhão com Deus. A partir daí você pode viver... O que eu amo, Hebreus capítulo 11, ele fala assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Olha, é loucura, isso é maravilhoso. Aqui, demais. Ó, tá aberto aqui, a fé tava esperando é a certeza aqui. Tava esperando. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Sabe o que para mim é mais lindo? Que logo em seguida ele dá uma sequência de nomes, né? E ele começa a falar, pela fé, Abel ofereceu um sacrifício. Então, ele diz, pela fé, teve uma atitude. E ele agradou a Deus. Aí ele diz depois, pela fé, Enoque foi trasladado. Por quê? Porque ele andou com Deus. Ele teve uma atitude e teve uma consequência na sua fé. Aí ele vai dizer, pela fé, Noé, divinamente instruído, ele construiu uma arca. Noé tinha uma palavra de Deus. Ele teve uma atitude e ele foi honrado por isso. Mas o meu favorito, eu acho, é José. Porque ele diz assim, olha que loucura, né? Ele fala assim, pela fé, vamos pegar aqui o José. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens a respeito dos seus ossos. E olha que José, eu amo a história desse homem, porque ele foi injustiçado, ele foi... sabe, esmagado, a sua alma foi completamente assim, amassada, moída. Imagina a sua própria família, seus próprios irmãos vendendo ele como escravo. A gente olha para uma situação assim, a gente fala, ele foi vendido como escravo. Gente, escravo não tem vontade de nada. Escravo não pode fazer nada, escravo não pode sair daquele lugar, ele não escolhe o que ele come, ele não escolhe a hora que ele dorme, ele não escolhe a hora que ele pode ficar cansado, ele não escolhe quando ele diz sim, quando ele diz não, ele não escolhe nada. Um escravo, ele está completamente entregue à mercê da vontade de outra pessoa. Isso. E José foi ali como escravo, ele era um homem justo. Ele passou por tentações, a roupa dele, a Bíblia diz que a roupa dele ficou na mão da mulher. Imagina o nível da pressão que aquele homem estava vivendo, a ponto da roupa dele ficar na mão da mulher. Ele, de repente, cair em si e falar, meu Deus, o que é isso que está acontecendo? Não, vou fugir daqui mesmo que seja pelado. Ele foge, ele cai na cadeia. Né? Ele ajuda, ele interpreta os sonhos, ele ainda é usado por Deus na vida de outras pessoas quando ele não enxerga Deus fazendo na vida dele mesmo. Isso. As pessoas se esquecem dele mais uma vez. Ele passou mais 2 anos na prisão, sendo que o copeiro falou, vou lembrar de você. E não lembrou. Não lembrou. Mas aí o que acontece? Ele foi levantado como governador, ele assumiu o seu posto, ele foi misericordioso para com seus irmãos, trouxe a sua família. Mas a Bíblia não fala disso quando vai falar da fé do homem. Isso. Olha que loucura. Uau. Quando o escritor de Hebreus vai falar sobre José, ele fala pela fé. Isso. José falou, você vai levar os meus ossos daqui. Isso me fala nessa consistência da fé de José sobre a palavra de Deus. Sobre a palavra de Deus. Mateus 24:35, Jesus está falando, o céu vai passar, a terra vai passar, a palavra que saiu da minha boca não passa. Quando nós temos a fé no lugar certo, naquilo que saiu da boca de Deus,
Nós não precisamos ficar confundidos. E aí tudo que acontece ao redor não nos abala. José foi conhecido porque ele creu numa palavra que Deus deu. Amém. E a palavra que Deus deu não tinha sido nem para ele. A palavra que Deus deu para Abraão. Uau. Que loucura. Mas ele creu na palavra que saiu da boca de Deus. E porque ele creu na palavra que saiu da boca de Deus, não só ele, como toda a geração depois dele viveu a promessa do Senhor. Amém. Eu e você hoje, nós somos frutos. Nós somos fruto da fé desses homens. Isso. Nós somos fruto da fé de Abraão, que creu e, como a palavra de Deus diz, isso foi imputado sobre ele como justiça. Justiça. Nós somos prova viva da fé da mãe de Moisés, que betumou um cesto e enfiou o menino no rio. Nós somos prova viva da própria fé do próprio Moisés. Somos prova, nós somos fruto disso tudo. E nós somos fruto da fé de José, que falou, quando o Senhor, ele creu numa palavra, ele não ia ver com seus olhos. Ele não ia ver com seus olhos. Né? Mas ele creu na palavra do Senhor. Ele diz, quando vocês forem tirados daqui, com uma certeza, sabe? E isso eu fico olhando, porque a nossa fé, quando ela está baseada na palavra de Deus, quando ela está baseada naquilo que saiu da boca de Deus, as circunstâncias podem vir, as situações podem acontecer, mas nós temos uma certeza e nós não ficamos abalados. Né? Isso. O Jó diz uma coisa que é uma das coisas que eu mais amo também na Escritura. Eu sou suspeita para falar, eu amo muitas coisas na Escritura. Mas ele diz, eu sei que o meu Redentor vive. Eu acabei de anotar aqui, a fé fim, sabe. Eu acabei de anotar, anotei agora. A fé sabe. Por fim, ele se levantará sobre a terra. Uau. Eu sei. É tão simples, né? Você, como? Por que você... As pessoas perguntam isso para mim, o que você está sentindo agora nesse tempo de pandemia, de coronavírus? Eu falo, eu tô cheia de esperança. Eu tô cheia de alegria por causa do que Deus vai fazer. Isso. É lógico que eu fico passando de doida, né? Normal. Mas, mas sabe por quê? Quanto tempo nós não estamos ouvindo a palavra de Isaías, capítulo 9? Ali o lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto ao cabrito, não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Como Abacuque, capítulo 2, versículo 4, a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Mas Isaías, capítulo 60, ele estava dizendo, as trevas cobrem a terra. Mas sobre ti aparece resplandecente a glória do Senhor. Que momento mais propício para a glória do Senhor brilhar. E aí, Colossenses capítulo 1, versículo 27, ele vai dizer, Cristo em vós, esperança da glória. Que momento mais propício é esse da glória aparecer, a glória que nós carregamos brilhar, do que quando o mundo está em trevas. Isso. Isaías vai dizer, as nações estão cobertas de trevas, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor. Uau. Então, a resposta da nossa fé é que ela produz frutos. A nossa fé, quando ela é coerente, ela está baseada no lugar certo. Ela tem atitudes e ela dá frutos. Né? João Batista fala sobre isso. Ele começou a dizer, a clamar, arrepende, se arrepende, se arrepende, se arrepende. Ele diz, produz fruto digno de arrependimento. Uau. Não é só que você vai se arrepender, mas todo aquele que provar das obras, todo aquele que tiver um contato com você, ele também vai provar de arrependimento. Frutos dignos de arrependimento. Frutos são para ser comidos, né? Frutos são para serem provados. E eles precisam ter não um resultado, mas uma finalidade. Eles precisam alcançar um propósito, né? A nossa fé, ela não está... E eu amo, Paulo vai falar sobre isso. Nós não estamos aqui lutando como quem está esmurrando no ar, né? Nós não estamos aqui perdidos. O que a gente faz agora? Como é que a gente funciona agora? A gente está aqui batendo. Não, nós não estamos correndo como quem não tem um alvo. Ele fala, não, muito pelo contrário, eu deixo as coisas que ficam para trás. E eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. E eu creio que todo esse é sempre o ponto da coisa, né? Quando Jesus vai falar sobre onde você deve ser firmado, ele compara, ele coloca dois homens. Um homem que firmou a sua casa na areia e um que firmou a sua casa na rocha. Né? E a palavra de Deus também vai dizer, a pedra que os construtores rejeitaram, esse veio a ser pedra angular. Uau, aquilo que para os homens não fazia sentido. Imagina isso, gente, um Deus crucificado. Como é que você explica isso? Tem coisas que você não explica. Como é que você explica um Deus tão amoroso, tão... E eu amo Isaías capítulo 40, ele começa a descrever
o poder de Deus, ele fala que para Deus toda a água do mundo é como um pingo, uma gota de pingo num balde. Um pingo num balde, gente. Uau. A circunferência da terra para Deus é um banquinho para se sentar. Como é que você explica esse Deus, esse mesmo Deus, falar, por exemplo, através de Jeremias e dizer: eu sei o que eu estou pensando sobre você. Uau. Pensamentos de paz e não de mal. Como é que você explica um Deus todo soberano, todo poderoso, que é bom, que é maravilhoso, que é justo, que é cheio de majestade, de glória? Esse mesmo Deus falar: eu estou pensando em você. Isso. E também, tu falou de Isaías, e eu quero abrir um parênteses aqui, porque às vezes tem muita gente aí e às vezes a pessoa está vivendo tudo que está acontecendo e, na verdade, tudo que está acontecendo é mínimo diante de tudo que ela já viveu, talvez. Mas a situação atual, às vezes, fica muito grande, porque a pessoa fica só olhando para aquilo. E tudo que você olha, tudo que você dá foco, vai expandir de alguma forma na sua vida. Mas tu citou o texto de Isaías, e o que me deixa louco é porque no final desse texto, ele termina dizendo, esse capítulo, que vai renovar nossas forças. Ele começa a falar do poder de Deus, da manifestação da glória de Deus, de tudo que Deus é, tentando ali expressar o tamanho de Deus, para no final dizer assim, ó: todo esse poder aí que eu estou falando é para renovar a tua força, é para renovar a tua capacidade, é para você não cansar, é para você continuar correndo. Uma coisa que eu percebo que é impressionante, me impressiona, de verdade, assim, isso mexe demais comigo, é que a gente tenta viver um evangelho como se nós fôssemos semideuses, né? Como se nós fôssemos super-homens, assim. Nós não temos medo de nada, nós não passamos por nada, nós não sofremos nada, nós nunca sentimos dor, nunca sentimos tristeza, nunca nos cansamos. Mas Isaías vai falar sobre isso, ele fala: até os jovens se cansam. É normal da vida. Até os jovens se cansam. Os moços, que é quem você esperava que teria mais vigor, caem de tão exaustos. Mas aí ele dá a resposta. Então, eu creio que assim, ele não está negando. Eu gosto do isso mais. É muito importante. Ele não está negando a nossa humanidade, sabe? Eu amo que Jesus, quando você olha, por exemplo, para Lázaro, ele vai dizer que quando Jesus chega até lá, Marta fala com ele: se você estivesse aqui. A Bíblia diz que Jesus se compadeceu dela. E ele perguntou: onde é que está o morto? Onde é que ele está? Quando chega lá, está lá Maria, e Maria fala a mesma coisa: ah, se o Senhor estivesse aqui. A Bíblia diz que Jesus chora. Jesus não fingiu que não estava sentindo nada. Jesus chorou. Jesus não falou: não, estou aqui fortão, beleza. Jesus chorou. Também a Escritura vai dizer que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Isso. Porque em todas as coisas, ele sofreu todas as coisas, mas sem pecado. Então isso me diz que ele consegue, sabe? Ele se compadece de nós. A gente não precisa fingir que não sente, sabe? Tanto crente aí que tá, meu Deus, 1000 anos aí sofrendo. Tá amargurado, tá angustiado, tá triste. E não fala nada com ninguém, porque eu sou forte. Tem hora que você cansa. Isso. Tem hora que os moços caem. Tem horas que você se sente inseguro. E aí, o que você vai fazer com isso? É o que você vai fazer. Deus te pôs ao seu lado pessoas que você possa contar. Né? São pessoas. Deus prova o seu amor para conosco, mas olha o versículo que ele diz: nisto conhecemos que Deus prova o seu amor para conosco, que ele nos deu o seu filho. Uau. Ele nos deu uma pessoa. Olha a prova de que Deus nos ama. Gente, isso é tão maravilhoso. A prova de que Deus nos ama é que ele nos deu alguém. Isso. Deus nunca vai deixar a gente sozinho. Quando o profeta está profetizando a vinda do Messias, ele diz: o seu nome será Emanuel. Deus conosco. Um Deus que não te deixa sozinho. Então, eu estou sentindo isso muito forte no meu espírito, que talvez tenham pessoas aí que estejam nos ouvindo hoje, que você está cansado, está sobrecarregado, não sabe o que fazer, está guardando isso tudo e forte o tempo todo, quando na verdade você está moído por dentro. Mas eu quero dizer para você que Deus já colocou ao seu redor pessoas com quem você pode contar. E Ele já entregou para você o seu filho. É nisso que você conhece o amor de Deus. Ele já entregou o seu filho. Ele é Emanuel, ele não te deixa sozinho. Né? E ele diz: mas os que esperam no Senhor. Uau. E eu tenho esse problema com essa tradução, porque a palavra espera no português, ela dá aquela sensação de que eu estou numa fila do banco, né? Tô esperando, lá impaciente, irritado, né? Mas
a palavra espera do original, tanto do grego quanto do hebraico, não é só esperar como quem espera tem que passar. Ele fala sobre colocar a esperança em. Sim. Colocar expectativa, colocar Uau. os sonhos, fazer os planos. Eu tenho uma amiga, a pastora Amanda Bonani, ela sempre fala uma coisa que eu carrego sempre que eu posso eu falo que ela falou também, que ela diz que Deus não abençoa pensamentos. Deus abençoa planos. A Bíblia Uau. diz, o homem faz planos e Mas a Deus dá resposta a é resposta final. Uhum. Mas Deus dá a resposta depois de um plano, não de um pensamento, né? Isso. E esse é o ponto da esperança, esse é o ponto da espera, da expectativa. Fazer planos. Fazer Uau. planos daquilo que o Senhor tem. Porque a Bíblia também diz, o Senhor vai falar, olha, o seu olho não viu, o seu ouvido não ouviu, não subiu ao seu coração. Ele diz que ele vai fazer infinitamente mais daquilo que você possa pedir, Uhum. pensar ou imaginar, segundo o poder dele que já opera em você. Isso. Então, talvez a gente está aí só pensando, mas nós precisamos agir com isso. Pede. Porque apresenta diante do Senhor, faz o plano, apresenta para ele, porque ele vai fazer mais daquilo que você pode pedir, pensar ou imaginar, segundo o seu poder que opera em você. Então, se permitir, eu creio que a nossa fé, ela precisa entender, a gente precisa entender que a nossa fé não faz da gente um super-herói, né? Nós precisávamos tanto de um super-herói que ele veio. Nós precisávamos tanto de alguém para nos salvar que ele veio, né? Eu acredito que a plataforma, ela distanciou tanto as ovelhas e ela colocou essa coisa de um semideus e o povo, né? Deus, o pastor, ou o ministro, ou o profeta, seja lá o que for, como um semideus e o povo. Quando, na povo verdade... que lute. E o povo que lute. E o povo que lute. Quando, na verdade, Jesus fez outra coisa. Ele assentou na mesa, né? E ele pôs olho no olho. Uau. Ele se pôs em lugar de igualdade, na mesma linha, né? No mesmo horizonte que o Zaqueu, no mesmo horizonte que Pedro, no mesmo horizonte que o Simão, né? Que nem para lavar os pés de Jesus, mas ainda assim Jesus sentou na mesa com ele. Né? Isso. Quantas vezes nós olhamos para os nossos irmãos, para as pessoas que estão ao nosso redor, elas erram. Nós erramos, gente. E elas estão ali, de repente, fazendo besteira. E aí a nossa primeira atitude é, não, esse cara é um fariseu, esse cara é isso, esse cara é aquilo, esse cara tá errado. Mas você já parou, já experimentou sentar com ele na mesa? Ainda que você não o ganhe, né? Ainda que você não ganhe o coração dele no Cristo para que ele compreenda, porque, de fato, Jesus depois repreendeu Simão na casa dele. Mas, assim... Jesus ainda assim sentou com ele na mesa, né? Isso. Eu creio que a nossa fé, ela precisa desses frutos de compaixão, de misericórdia, de compreender que a nossa fé, a nossa vida, ela tá baseada no Cristo, não na palavra das pessoas. E porque ela está baseada no Cristo, não existe condenação sobre nós, mas porque ela está baseada no Cristo, pesa sobre nós uma responsabilidade, né? Paulo estava falando, sobre mim pesa a responsabilidade das igrejas. E a gente olha isso e fala, isso é porque ele era um apóstolo, isso porque Paulo era o cara. Gente, Paulo era um homem. É lógico, ele recebeu coisas impressionantes da parte de Deus. Quando a gente coloca em perspectiva, realmente nós precisamos crescer muito. Mas ele era um homem de carne e de osso. Né? Isso. Ele era um homem de carne, ele era uma pessoa, ele sentia dores também. E ele diz, pesa sobre mim a responsabilidade das igrejas. Eu creio que como enviados que nós somos do Senhor, pesa sobre nós uma responsabilidade, não das igrejas como uma instituição, um prédio, uma conta de luz ou enfim, um som maravilhoso, não pesa sobre nós a responsabilidade do corpo de Cristo. Uau. De como nós vamos cuidar. Quando você olha para José de Arimateia, por exemplo, é muito lindo, porque ele pega o corpo de Jesus na cruz, o corpo que estava morto, ferido, rasgado, dilacerado. Ele pega o corpo de Jesus e ele pede aquele corpo que ninguém queria. Né? É muito fácil a gente olhar para a igreja e descer o sarrafo na igreja. Isso. Falo da igreja, porque a igreja é isso, porque a igreja é aquilo. Mas quem é que vai fazer como José de Arimateia? Né? Cuidar do corpo. Vai pegar o corpo de Jesus, porque existe uma promessa de Deus sobre esse corpo. A Uau. promessa é que aquele corpo ia ser ressuscitado. Alguém Isso. tinha que cuidar dele. A promessa é que aquele corpo ia ser glorificado. Alguém tinha que cuidar dele. A Bíblia diz que José de Arimateia e Nicodemos. Olha que doido. José de Arimateia e Nicodemos, eles pegam o corpo de Jesus.
Eles limpam as suas feridas. Eles envolvem o corpo de Jesus, perdão. Eles envolvem o corpo de Jesus em mantos brancos. Eles cobrem a nudez, né? Eles cobrem as partes que estavam à mostra ali dos seus braços, das suas pernas. Eles cobrem o corpo de Jesus. Eles põem num lugar de descanso. Eles põem num lugar fechado. Eles põem num lugar tranquilo. Sabe? Eu creio que o Senhor está nos chamando para fazer isso outra vez. Sabe? Para pegar o ferido. Porque a palavra de Deus diz que nós juntos somos o corpo de Cristo e individualmente nós somos membros uns dos outros. E ele diz, como é que pode o dedinho falar para a mão, eu não preciso de você? Isso não é assim. Nós precisamos uns dos outros, né? Amém. A nossa fé, ela precisa estar tão fundamentada em Cristo a ponto de saber que nós não podemos viver sozinhos. A nossa fé precisa estar tão firme em Jesus para entender que nós precisamos ser vulneráveis uns com os outros, abrir nosso coração e compreender que Deus nos deu pessoas para que nós possamos sustentar, suportar uns aos outros. Verdade. Talvez você não vá resolver o problema do mundo inteiro da igreja, mas você pode ir atrás daquele um irmão. Você pode ligar para aquele um irmão. Você pode cuidar daquele membro do corpo, aquele pedaço do corpo de Jesus que de repente está sofrendo, que está ferido. Tamires, tu tá falando e eu tô anotando aqui muita coisa, né? E assim, eu quero destacar 3 situações aqui, três pontos que eu anotei aqui do que você falou, para a gente deixar claro aqui, enfatizar. Primeira coisa, e isso é uma oração que eu tenho feito nos últimos tempos, eu tenho pedido a Deus, Senhor, cura as minhas intenções e as minhas motivações. Eu disse para Deus esses dias, eu disse assim, Deus, eu quero te adorar com as minhas intenções e motivações. Porque expressão de adoração é muito interessante. Você consegue manipular, você consegue fazer, você faz caras e bocas, vem lágrima, você sente arrepio e você consegue manipular uma adoração, vamos dizer assim, uma expressão de adoração, né? Só que eu disse para Deus assim, e eu até me assustei com essa oração. Eu disse, como é isso? Aí eu entendi o que eu estava querendo, o que meu espírito estava ali clamando, né? E eu tenho feito essa oração, eu tenho dito, Deus, eu quero te adorar com as minhas intenções e motivações. Eu quero poder expressar para ti algo de dentro de mim que ninguém está vendo, que ninguém vai aplaudir, que ninguém vai achar interessante, que ninguém vai interferir em nada, mas eu estou ali diante de ti e o Senhor sabe que eu estou te adorando. O Senhor está me vendo ali no secreto e o Senhor sabe, e somente o Senhor sabe que eu estou te adorando. Com aquilo que eu penso, Deus, eu quero te adorar. Com aquilo que eu desejo, eu quero te adorar. E isso tem sido a minha oração de um tempo para cá. Eu tenho colocado diante de Deus, eu estou falando isso para inspirar, porque você vinha falando, eu vinha lembrando, eu vinha anotando. Né? Quando você estava falando dos fariseus, era justamente isso, né? Sobre a intenção do coração, sobre a intenção da mente, sobre aquilo que estava por trás. Porque, na verdade, performance, a gente tem várias maneiras de fazer performance. E uma fé coerente nunca vai levar a gente a uma performance. Uma fé coerente vai levar a gente a expressar, de fato, aquilo que está dentro de nós. Né? Eu tenho falado para as pessoas, eu tenho dito assim, ei, presta atenção numa coisa, para de se sentir inútil e seja alguém que coloca para fora aquilo que Deus colocou para dentro. Seja alguém que coloca dentro de você a intenção de dizer assim, ei, eu vou colocar para fora aquilo que Deus me deu. Claro, você tem que se colocar na posição de receber algo de Deus. Isso vai vir por entendimento. Isso vai vir pelo seu tempo no secreto. Isso vai vir pelas coisas que as pessoas não veem. Para ser uma inspiração, primeiro você tem que fazer coisas que ninguém vai ver, que ninguém vai enxergar. Sabe o que é interessante, Rafa? É que, às vezes, as pessoas elas estão olhando para esse colocar para fora o que Deus colocou para dentro como um microfone na mão e um cantor gospel ou né, uma coisa assim. Oh, Deus, ajuda. Mas colocar para fora o que Deus colocou para dentro fala sobre você servir outras pessoas, seja no que você for necessário, né? Isso. É a questão do transbordar, né? O que é que a gente pode transbordar, né? Então, aquilo que está me enchendo é aquilo que vai sair. Aquilo que está entrando na minha mente, no meu coração, no meu espírito, é isso que vai sair. Essa precisa ser a expressão. E aí, quando eu começo a adorar a Deus com essas intenções e motivações, inevitavelmente, esse fluir, esse transbordar, essa ação para com o outro, sobretudo, vai fazer com que a minha fé seja coerente e, de fato, as pessoas se inspirem. Você falou também, e eu peguei aqui lembrando do jovem rico, né? Quando ele chega para Jesus e pergunta, né? E aí, o problema do jovem rico, para mim, se resume nessa palavra. Quando ele disse, o que é que eu posso fazer? Né?
O que é que eu posso fazer? E aí eu imagino Jesus olhando e dizendo assim: meu filho, você não pode fazer nada não. Porque lá na frente ele vai explicar que não é sobre aquilo que a gente pode fazer, não é sobre a nossa força, não é sobre a nossa capacidade, é sobre o que a gente entende, é sobre o que a gente se lança diante dele. Então, palavra de Deus para a vida de quem está aqui, não é sobre o que você pode fazer, mas é sobre o que você entendeu que Jesus já fez. É sobre o que a gente entendeu que Jesus já liberou sobre a nossa vida. É sobre... as pessoas falam muito sobre ser fiel, né? E elas resumem ser fiel em cumprir um conjunto de regras. E, na verdade, eu acredito que a grande fidelidade que Jesus espera de nós é a gente entender. É a gente parar e isso fazer sentido para a nossa vida. Porque essa fé coerente vai fazer com que eu entenda o sacrifício, vai fazer com que eu entenda a capacidade que esse sacrifício me dá e vai fazer com que eu transborde isso na vida de alguém. Então, essas três coisas. Eu entendo o sacrifício, eu entendo a capacidade que esse sacrifício lança sobre a minha vida. E outra coisa que eu falei para Deus esses dias, eu disse assim: Deus, eu não quero ser um desperdiçador daquilo que o Senhor colocou dentro de mim. Eu sei que é muito, eu sei que é tanto, eu sei que é tão sobrenatural, eu sei que é tão poderoso, eu sei que isso é tão grandioso, isso não tem a ver comigo, tem a ver contigo. Sabe, o que me deixa louco é pensar que o projeto que Deus tem para fazer através da minha vida não tem a ver comigo. Tem a ver com o propósito dele, tem a ver com a vida de alguém. Tem a ver com o propósito dele, tem a ver com uma geração. Tem a ver com o propósito dele, tem a ver, sabe, com aquilo que ele gerou antes da fundação do mundo. Olha que louco. E aí eu gosto de falar essa palavra porque ela me curou um dia. Às vezes as pessoas dizem assim: ah, mas aconteceu algo comigo no ventre da minha mãe. Ah, mas aconteceu algo comigo na infância. Ah, mas aconteceu na minha adolescência. Ah, e por causa disso, ei, você já aconteceu e já deu tudo certo, você já foi curado no coração de Jesus antes da fundação do mundo. Antes de dar errado do ventre para cá, eu já dei certo antes da fundação do mundo. O que eu preciso é pegar essa fé e alinhar esse projeto de Deus e do céu e pegar e dizer assim: ei, as coisas não vão se transformar num trauma, mas tudo vai se transformar num testemunho. Sabe, a minha vida não vai se transformar numa história triste, a minha vida vai se transformar em cura para alguém. A minha vida e a minha fé coerente não vai se transformar em contar mazelas ou misérias e viver uma vida resumida nisso. Não, a minha vida não é para ser resumida a nada nem a ninguém. A minha vida é para estar dentro da eternidade, é para estar envolvido com aquilo que Deus está fazendo. Jesus é o mesmo ontem, hoje, sempre, mas Ele está se movendo. Ele está se movendo em direção à nossa vida. Ele está se movendo em relação à nossa vida. Ele está se movendo e o nosso movimento de fé vai fazer com que esse movimento do reino aconteça. Quando a gente entende, cara, isso mudou a minha vida. Tamires, quando a gente entende de fato, quando a gente tem um entendimento de fato de que Cristo é o cabeça e nós somos esse corpo, quando a gente tem um entendimento de fato, sabe, que Cristo é o cabeça e nós somos o corpo, e o que a gente precisa, o nosso desafio é alinhar as informações que vêm da mente, porque eu penso e eu ajo, não é isso? Eu penso e eu movimento meu braço. Eu penso e movimento as minhas pernas. Eu penso e vou adiante. E aí, o corpo, a gente precisa fazer com que essa sintonia do corpo, ela esteja alinhada com a mente. Porque quando isso estiver, onde Cristo quiser tocar, a gente vai tocar. Aonde Você Cristo sabe o que é quiser lindo ir, a gente nisso? vai. É que é sempre em relação a outra pessoa, né? É sempre por causa de alguém. Né? Deus não vai usar a mim, ou você, ou qualquer um que seja, em função de nós mesmos. Ele vai usar para tocar outra pessoa. É que Jesus vai falar para a samaritana no poço, né? Do seu interior vão fluir rios de águas vivas de dentro de você. Né? Todo aquele que beber dessa água nunca mais vai ter sede. Do seu interior vai fluir rios de águas vivas, vai tocar outras pessoas. Você vai estar tão cheio que vai saciar a sede de outras pessoas, né? E eu creio que o Senhor está nos despertando nesse tempo, para que a nossa fé seja de fato coerente, porque ela está baseada em Cristo Jesus, naquilo que Ele disse, naquilo que a palavra de Deus, naquilo que a Escritura está dizendo. Ela está baseada naquilo que saiu da boca de Deus e não volta vazio para Ele, mas antes se cumpre em todo o propósito que Ele determinou, produz em nós frutos e toca outras pessoas, né? Toca outras pessoas, faz com que a gente viva, de fato, a vida que Deus nos concedeu para viver. Né? Eu gosto de profetizar sobre a vida das pessoas, Tamires, e não sei se tu vai concordar comigo, mas se não concordar, pode falar. Eu digo assim, ó, acorda para a vida, porque Deus, Ele quer ser Deus através de você. Acorda para a vida, porque Deus, Ele quer manifestar a glória dele na vida de alguém através de você.
através do teu olhar, através do teu toque, através do teu servir, Sim. através do teu se Sabe que é uma levantar. coisa, Rafa, isso, e eu fico olhando, e na verdade eu olho para mim mesma, porque por muito tempo eu mesma me via desse jeito, né? Mas quando você olha, você fala que eu tenho é tão pouquinho, mas é tão pequeno. E eu me lembro, não vai servir para ninguém. E aí eu me lembro da passagem de quando a multidão estava com fome. E aí Uau. Jesus pergunta, tem alguém aqui que tem alguma coisa de comer? E eles falam, tem um menininho ali que tem 5 pães e 2 peixinhos. Eu me sinto esse menininho. Sabe, essa Verdade. criancinha, assim. Tem uma criança ali, sabe? Que tem 5 pães e 2 peixinhos. Tem uma multidão de 5.000 para alimentar. O que ele tem mal dá para a família dele. É pouco. Ele é um menino pequeno, criança, não sabe de nada, não entende nada da vida ainda. Mas ele tem uma coisa. E essa pequena coisinha que ele tem é o que Jesus vai usar. De novo, o poder está na mão do Senhor, não está na nossa mão, naquilo que a gente sabe, naquilo que a gente pode fazer. Mas é aquele pouquinho que a gente tem. De repente, tudo que você pode fazer hoje é ligar para alguém que você acordou pensando, nossa, será que aquele fulano está bem? Talvez tudo que você possa fazer hoje seja isso, mas seja esse pequeno peixinho, esses 2 peixinhos e 5 pães aí. Amém. Que o Senhor está querendo contar. Então, aquilo que nós temos na mão de Deus, talvez aquilo que nós temos só para nós, ele é muito pequeno, né? Ele é insuficiente. Isso. Mas na mão de Deus é poderoso. É como que aconteceu com a viúva, né? Quando ela chega, Elias chega diante dela, Deus manda ele ir até lá e ele fala para ela, o que você tem aí de comer? Ela fala, tem um pouco de azeite, um pouco de farinha. Eu vou fazer um pãozinho, eu vou fazer um pequeno bolo aqui, vou comer com meu filho e vou morrer, porque aquilo que eu tenho é insuficiente para mim. Eu carrego, mas é tão pouco, não serve nem para mim. Mas ele diz para ela, não, faz o seguinte, entrega uma porção. Entrega para mim uma porção primeiro. Entrega para o Senhor. Entrega, de novo, Elias é uma figura, ele está apontando para Jesus, né? O profeta perfeito, né? O profeta perfeito é o Cristo. Ele estava apontando. Elias era um profeta imperfeito, como eu, como você, como todos somos imperfeitos. Mas ele estava apontando para alguém perfeito. Ele estava dizendo, anunciando a vinda de alguém perfeito. Isso. E ele está dizendo, entrega para mim, entrega na mão do Senhor. Entrega na mão do Senhor aquilo que para você é tão pouco, que é insuficiente para você. Se você comer, você guardar isso só para você, você vai morrer. Se você usar isso só na tua vida, vai acabar, você vai morrer. Mas se você colocar isso na mão do Senhor, ainda que seja só um pouquinho, isso multiplica, isso abençoa outras pessoas. Isso toca a vida de outras pessoas e você não só não morre, mas você se torna útil. Você se torna útil para Deus. Sabe uma coisa? A Bíblia diz que quando... Deixa eu só olhar nosso tempo aqui. Quando 3 minutos. Jesus está falando da parábola, né? Dos talentos. E ele diz para um, ele deu 1, para outro ele deu 2, para outro ele deu 5. E aí quando chega no final, o que deu 5 tinha conseguido mais 5, o que deu 2 tinha conseguido mais 2. Ou seja, os 2 conseguiram 100% mais do que eles tinham antes. Não é a quantidade que você tem na sua mão, é aquilo que você vai fazer com o que Deus te deu. Mas aquele que tinha 1, ele enterrou. E aí a resposta do dono daqueles talentos para aqueles 2 homens que tinham feito coisas boas, tinham multiplicado, era servo bom e fiel. Porque você foi fiel no pouco, eu vou te colocar no muito. Mas para aquele servo que foi infiel, ele diz servo mau, e ele não diz infiel, ele diz negligente. Porque para Deus, a infidelidade não está em você no fato de fiel ou infiel. Para Deus, infidelidade é quando você não faz aquilo que você poderia ter feito. Isso. Então, eu creio que o Senhor está nos chamando para sermos de novo servos bons e fiéis. Fiéis no sentido do que ainda que aquilo que está na nossa mão seja tão pouco, nós não vamos ser negligentes. Nós vamos pegar essa pequena coisa, nós vamos liberar na vida de outras pessoas. Nós vamos abençoar outras pessoas para que o nome do Senhor seja glorificado e assim nós sejamos encontrados fiéis ao Senhor. Glória a Deus. Eu quero declarar rapidamente sobre a vida de você que está aí, que você seja despertado pelo Espírito Santo de Deus, a você abraçar a sua identidade, a você saber que não existem limitações que a terra pode fazer sobre você, não existe nada que possa barrar aquilo que Deus quer fazer através da sua vida, a não ser que você queira ser barrado por isso. Mas se você decidir, em nome de Jesus, abraçar a verdade de Deus sobre a tua vida, saber que a tua realidade pode ser dura, mas existe uma verdade que está acima dessa realidade.
E a verdade é, você é amado, você é curado, você é liberto e você pode sim chegar no lugar que Deus preparou para a tua vida. Tamires, está acabando. Ó, gente, tira o print, a live vai ficar salva aí. Tamires, muito obrigado, minha irmã. Obrigada, Rafa, pelo Muito obrigado. convite. Deixa um beijo na Tatá aí para mim, na Estherzinha. Amanhã é o dia. Senhor abençoe vocês. Você é uma coisa Amém. linda. Amém. Que Deus Obrigada abençoe. pelo convite. Deus Tchau, abençoe. tchau.